Boa noite. Em nome do Festival Utopia, eu gostaria de dar as boas-vindas a dois convidados especiais para essa sessão. Renato Barbieri, que é o realizador dos dois filmes que acabamos de ver, o documentário Servidão e o longa-metragem Pureza, e ao Frei Xavier Plassat, que tem participação especial nas duas produções. Renato Barbieri é diretor de criação da Gaia Filmes, produtora sediada em Brasília. É também diretor, produtor e roteirista. Ele começou a dirigir filmes em 1983 na produtora Olhar Eletrônico, em São Paulo. Foi diretor do jornal de vanguarda na Band entre 1988 e 89. Realizou mais de 60 obras audiovisuais experimentais e de relevância social e ambiental com títulos premiados como Do Outro Lado da Sua Casa, Atlântico Negro na Rota dos Orixás, A Invenção de Brasília, Malagrida, As Vidas de Maria, A Revolta dos Cabanos, Cora Coralina Todas as Vidas, Lendas Animadas, Brasil Imigrante, dentre muitos outros. Atualmente, ele está lançando em plataformas a série Consciência e os longas Servidão e Pureza, que acabamos de ver. Ambos sobre o trabalho escravo contemporâneo na Amazônia. O nosso outro convidado é o Frei Dominicano Xavier Plassat. Formado em Paris em Ciências Políticas e Economia, o francês Xavier Plassat, radicado no Brasil desde 1989, destaca-se pela sua atuação na Comissão Pastoral da Terra, a entidade ligada à Conferência dos Bispos da Igreja Católica, e a luta contra o trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Desde 1997, ele coordena a campanha nacional da CPT, De Olho Aberto para Não Virar Escravo. Participou de vários intercâmbios com parceiros abolicionistas na Europa, no Paquistão, nos Estados Unidos, na Índia e no Nepal. Em 2008, ganhou o prêmio Harriet Tubman, além de outros inúmeros prêmios internacionais pelo seu trabalho incansável na luta contra o trabalho escravo contemporâneo, incluindo o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, a Medalha Chico Mendes de Resistência, a Medalha Presidencial Americana da Liberdade e o Trafficking in Persons Report Heroes. Renato Barbieri e Frei Xavier Plassat, sejam bem-vindos ao Utopia. Renato, eu gostaria de começar com você, contando um pouquinho para a gente como é que foi o início de tudo isso, né? Como é que você tem um histórico na produção de obras de relevância social e ambiental, mas como é que foi essa inspiração? Como é que você começou a fazer trabalhos, né, com essa dinâmica, com essa preocupação de passar essa mensagem, né, de mensagem social, enfim, como é que foi isso? Teve alguma inspiração pessoal? Como é que foi o início de tudo isso? Conta para a gente. Oi, Fernanda, prazer, muito obrigado pelo Festival Utopia acolher assim de uma maneira muito especial os dois filmes. Isso é uma coisa rara, porque os filmes estão sendo lançados ao mesmo tempo e alguns festivais têm optado por isso, está colocando os dois, e a gente acha muito especial, porque um filme ajuda a explicar o outro também, eles têm uma sinergia entre eles, né? Então, me sinto muito honrado assim e estar em contato com a comunidade dos países de língua portuguesa, né, pelo Festival Utopia, que é um festival dedicado à língua portuguesa, ao cinema de língua portuguesa, em Londres. Então, é muito legal para dar uma ressonância aos trabalhos da comunidade lusófona, né, enfim, da comunidade que fala a língua portuguesa. Essa sua pergunta, olha, eu comecei a dirigir em 1983 no Olhar Eletrônico, e lá mesmo no Olhar Eletrônico, que é um coletivo lá em São Paulo, que desse coletivo faziam parte, e ainda esse grupo está ativo, se reúne com Constância, Fernando Meirelles, Marcelo Taz, Marcelo Machado, Paulo Morelli, enfim, Tunico Melo, vários, Márcia Meirelles, vários diretores e diretoras. E quando eu fiz Do Outro Lado da Sua Casa, que é um filme sobre os deserdados na cidade de São Paulo, eu tinha muito interesse. A sociedade brasileira é muito estratificada, né? Muita desigualdade e tal. Eu tinha muito interesse em saber como é que os moradores de rua na cidade de São Paulo pensavam sobre a vida, enfim, a própria cidade, a desigualdade, tudo isso, esses temas todos, né? E
E foi muito surpreendente, porque as pessoas tinham uma lucidez assim tocante, sabe? O filme ele foi um filme de impacto, Do Outro Lado da Sua Casa, um curta, 18 minutos, e fez uma carreira muito incrível fora do Brasil e dentro do Brasil. E ali, quando Do Outro Lado da Sua Casa, eu decidi ser documentarista, porque ninguém nasce documentarista, você deseja e executa, que nem ser artista, você tem que desejar ser artista, não nasce, assim, não acho. Eu acho que opera-se um processo. E eu decidi ser documentarista. E comecei a fazer documentários, um atrás do outro. Desde então, nunca mais parei de fazer documentário. E a ficção também surgiu como uma necessidade também de estar expressando ideias e sentimentos, sobretudo, através da ficção. É muito mais complexo do que o documentário, né? O documentário você bota numa van, e uma ficção é um carnaval, né? Um negócio assim muito gigantesco mesmo, um negócio desproporcional, assim. E aí eu faço uma ficção, dá uma vontade de fazer documentário, uma saudade, assim, uma nostalgia, porque tem aquela coisa da simplicidade do documentário, que é muito legal, e esse contato o tipo de documentário que eu faço, que eu vou tendo relação com populações, com comunidades e pessoas num nível imersivo que tem sido muito rico. Então, nesse momento, lá em 1985, quando eu fiz Do Outro Lado da Sua Casa, eu decidi fazer um tipo de documentário nessa linha, com muito sentimento dos personagens, dos meus sentimentos, e numa perspectiva histórica, cultural e muito pessoal, né? Muito pessoal. E é o que eu tenho feito, enfim, continuo fazendo. Aí eu comecei a fazer animação também, mais recentemente. Em 2017, eu entrei no métier da animação, também de conteúdo. Aí mais voltado para crianças, né? 0 a 6 anos ou 10 anos. E também tem me agradado muito expor conceitos, ideias, através da animação também. E o Pureza e o Servidão, primeiro surge o Pureza, né? que um grande fotógrafo de Brasília, chamado Augusto Santarém, ele me trouxe essa ideia. Ele tinha essa ideia e falou: Renato, tem sua cara e tal. E de fato, eu estava procurando uma história, depois de ter feito As Vidas de Maria, eu estava procurando uma história universal, de relevância social e mais universal, uma história que pudesse atravessar a fronteira. Até porque o mercado brasileiro é muito ruim para os realizadores brasileiros. O mercado brasileiro é ótimo para a Rede Globo, para a Netflix, mas para a gente não é nem um pouco legal. É um mercado ruim para nós até. A gente fica pouco tempo em cartaz, tem uma luta, é uma luta histórica. Bom, isso eu acredito que acontece em outros países também. Mas daí, essa ideia da pureza, enfim, aí eu conheci a personagem Pureza. Aí eu consegui o contato dela, o Hugo não tinha o contato dela, aí eu cheguei através dos bispos, através do Dom Orani Tempesta, era o bispo de Belém, que me levou ao Padre Flávio, que é personagem real também, está no filme, e o Padre Flávio me deu o contato da Pureza. Aí foi muito legal, isso foi em 2007. Eu costumo dizer que o Pureza ele rodou todos os signos do zodíaco chinês, né? Foram 12 anos, e o que possibilitou uma grande imersão, assim, foram uma série de dificuldades. A pesquisa, o roteiro, construção dessa rede abolicionista fantástica que apoia o filme, que ajuda o filme, de fato, os filmes, né? E aí o Servidão ele surge como uma necessidade de a perspectiva histórica, porque o Pureza ele tem que ficar restrito àqueles anos. Ficção você não pode ficar criando muitos apêndices, isso aí vira uma confusão. Então, você tem que ficar mais fiel à história e não ter ideias, ficar abrindo pastas, né? E se passa, o Pureza se passa entre 93 e 95, 1993 e 1995. E aí o Servidão nos permitiu uma perspectiva histórica dessa tradição escravagista brasileira terrível e a gente poder se debruçar com o apoio de trabalhadores rurais e abolicionistas contemporâneos, a gente se debruçar sobre
a tradição escravagista brasileira, que não é mole, não. Acho que com isso eu dou uma geral assim. Espero ter respondido a sua pergunta. Sim, não, já deu para ter uma noção, né, de como tudo começou, foi ótimo. Agora eu vou passar, então, a bola para o Frei, porque eu tenho certeza que tem muita gente curiosa, querendo saber um pouquinho da trajetória do Frei, como é que ele chegou ao Brasil, como é que foi essa jornada, né, o porquê do Brasil, enfim, e como é que foi essa questão, né, de envolvimento com a causa. Poderia contar um pouquinho da sua história, Frei, e como é que foi o envolvimento, né, com as produções, né, como o Renato já mencionou um pouquinho, mas como é que foi esse casamento, né, e essa participação tão especial nesses dois filmes? Bom, boa noite, muito obrigado, Fernando. Muita honra poder falar agora, junto com o Renato. É o seguinte, eu sou um importado francês no Brasil, e quase agora eu posso dizer que uma metade da minha vida foi na França e outra metade aqui. Calcula mais ou menos, se eu falo que era quase 35, 36 anos lá. Bom, mas o que me trouxe ao Brasil, na verdade, é uma fascinação antiga para com o Brasil, mas eu trabalhava em toda uma perspectiva diferente. Eu trabalhava como meio sindicalista, operário, como economista, como auditor financeiro até na França. Eu sou um filho de 68, do movimento estudantil, da Revolução, sonho do mundo diferente. Né? Isso aqui me habita até hoje. Agora, eu conheci na França um refugiado político brasileiro que foi expulso do Brasil, onde havia sido torturado de forma terrível, um frade dominicano que tinha 3, 4 anos mais que eu, Frei Tito de Alencar Lima. Ele conviveu comigo na mesma comunidade e eu presenciei o sofrimento deixado pelo torturador na mente dele, de tal maneira que ele não conseguia mais viver. Tanto é que ele cometeu suicídio. Né? Depois de ter escrito em rabiscado, é melhor morrer do que perder a vida. E alguns anos depois da morte dele, 9 anos depois, que ocorreu em 74, eu levei ao Brasil corpo, quando o regime militar começou a cair por terra. E aproveitei para descobrir essa realidade que eu sonhava. E graças à cumplicidade de um amigo meu que trabalhava já na Comissão Pastoral da Terra, incipiente, na verdade, ela tinha começado em 75, me levou ao atual Tocantins, onde eu conheci no Bico do Papagaio os conflitos de terra, a situação terrível da grilagem e dos pulseiros expostos à mão forte do capital entrando sobre a Amazônia. Isso foi um choque tão forte para mim que me determinou a pensar, a me mudar para o Brasil e a me colocar à disposição da CPT. O que eu fiz alguns anos depois, em 89. E, trabalhando na Comissão Pastoral da Terra, eu fui enviado justamente a esse Bico do Papagaio, que é na divisa entre o Maranhão, o Pará, a estrada transamazônica, aí a porta de entrada da Amazônia. E ali, um posto de observação fantástico para as violências a quais são submetidos os trabalhadores rurais e os migrantes que passavam debaixo do nosso nariz e mais tarde seria encontrado em situação de escravidão na fronteira agrícola do Pará ou do Mato Grosso. E na época, 89, quando cheguei ao Brasil, o governo brasileiro, embora instado há mais de 20 anos por denúncias contundentes, por exemplo, Dom Pedro Casaldáliga, que a gente enxerga em algum momento, dois momentos, no Servidão, denunciou com toda a clareza a situação da escravidão associada ao avanço do capital na Amazônia. Mas o governo brasileiro negava. Esse negacionismo não é só de hoje, né? E demorou muitos anos para dobrar esse negacionismo e justamente a pureza
foi um agente extraordinário dessa mudança, né? Pelo fato que é narrado no final do filme, que a Anti-Slavery International destacou a epopeia dela e deu a medalha Anti-Slavery em 97 para ela, né? Então, isso aqui criou uma nova história, a qual eu participei de corpo e alma como militante da Comissão Pastoral da Terra. Em 97, justamente, criamos uma campanha de combate ao trabalho escravo, de olho aberto para não virar escravo, da qual eu cuido desde então. Assim, mais ou menos, e nessa rota havia muita probabilidade para encontrar alguém como Renato quando lhe se apaixonou por esta causa. Isso. Excelente, excelente. Bom, eu sou dominicano, frade dominicano, inútil de frisar que eu me sinto muito bem na pele de um frade dominicano, descendente, entre aspas, de Bartolomeu de las Casas, que foi um profeta incansável, denunciando a escravização dos índios no início da colonização espanhola. Isso. Muito obrigada, Frei, pela sua, né, dedicação até hoje e olha, que continue nessa jornada, porque não deve ser fácil, não é? Acho que não é para qualquer um, acho que são para pessoas iluminadas, não é? Como é o seu caso. Então, eu, como brasileira, fico muito honrada, né, de ter alguém como você, assim, lutando, né, por causas tão, enfim, fundamentais e que, às vezes, não são vistas, né, como deviam pelo próprio governo, enfim, e outras instituições. Fernanda, sabe uma coisa? Tem alguém no servidão que diz, em certo momento, se alguém não se comove com essas cenas, essas situações, me desculpa, mas ele tem que se rehumanizar. E eu fui tocado, eu não tive como resistir. Isso. Eu acho que é bem por aí também. Eu acho que são, enfim, não tem como, né, não se tocar, principalmente quando assistindo, né, não só o Servidão, né, que é um documental, enfim, ele expõe fatos, mas quando a gente vê uma história como a de Pureza, não é, que também é uma outra pessoa que eu acho que é iluminada, não é, que teve essa coragem, não é, de enfrentar o que ela passou e ir atrás do filho, mas ao mesmo tempo a busca pelo filho virou uma missão ainda muito maior, não é? O filho dela virou a questão do encontro com o filho ampliou de uma certa forma e a coisa se transforma. Então, isso é fenomenal de se ver, né? Num formato assim, né? Cinemático, como o Renato muito bem colocou. E eu acho que eu gostaria de voltar à questão do Servidão, porque é intrigante, né? É um documentário fabuloso, ele expõe, né, muitos fatos, como a gente acompanhou, e pelo que eu contei, se eu não estou errada, Renato, pelo menos uns 33 depoimentos, né, de profissionais de várias áreas diferentes, né, enfim, relacionados à temática. Com certeza você deve ter entrevistado muito mais que isso, quando se faz um documentário, mas como é que foi esse processo? Quanto tempo levou, né, para montar esse documentário e chegar nesse, né, no produto final que a gente acabou de ver hoje? Como é que foi a história do Servidão? Eu tinha feito o Atlântico Negro na Rota dos Orixás, junto com o Victor Leonardi, que é um grande parceiro meu. A gente fez muita coisa juntos, a Revolta dos Cabanos, vários eventos da história do Brasil, algumas biografias, Malagrida, Félix Varela, que é um cubano, Malagrida é italiano, Gabriel Malagrida. E já vinha viajando muito para o Brasil profundo, né? Viajando todas as regiões do Brasil, todos os estados, e filmando muito, pesquisando, filmando. Então, eu já tinha um contato com a realidade brasileira. Quando o Pureza chegou às minhas mãos, eu achei que era assim um momento de dar um mergulho mais profundo nessa questão da escravidão, só que agora com essa mirada contemporânea, né? E assim, uma coisa que me impactou muito
foi a força, a palavra viva dos abolicionistas. Os abolicionistas, eles têm uma palavra muito vivida, entendeu? Aquilo me tocava muito, essa palavra encarnada, sabe? E eles falam de uma realidade que eles vivem, porque eles vão a campo, eles estão na conexão com o drama, eles estão na imersão com o drama. Inclusive, essa imersão no drama dos escravizados foi aprimorando essa humanidade desses abolicionistas. Eles foram se lapidando como pessoas. Isso eu achei incrível. E eles, todas as portas que eu bati dos abolicionistas, elas se abriram, assim. Foi incrível isso também, porque nessa pesquisa do Pureza, essas portas foram se abrindo. A primeira porta que eu bati, que nós batemos, na verdade, que eu, Marcos Ligoc Júnior, que é o produtor do Pureza e co-roteirista, a gente fez junto o roteiro, um grande parceiro meu também. A gente tem uma visão de cinema, de dramaturgia muito afinada, e a gente começou esse trabalho de criar esse apoio das lideranças e das organizações abolicionistas, porque a gente precisava como pesquisa mesmo. E também, depois, essa rede acabou nos ajudando com recursos também, foi importante. Assim, o trabalho andou. Se não tivesse, a gente não ia chegar tão longe com a nossa pesquisa e onde nós chegamos. E a primeira porta que nós batemos foi a CPT. Teve um Congresso Nacional em Goiânia, e eu fui lá fazer essa apresentação do Pureza. Era um projeto ainda, né, que estava nascendo, aquela coisa da plantinha, né, que você tem que ficar nutrindo, depois ela virar uma árvore. Né? Ela era uma plantinha. E o Xavier, ele é parceiro da primeira hora, assim, porque a CPT como um todo, nacional, né, ela achou muito relevante e falou, não, a CPT apoia esse filme, esse projeto. Isso foi lá em 2010, assim. O projeto já existia desde 2007. E aí, bom, o Xavier foi me apresentando muitas pessoas, né? Eu fui, assim, o Xavier foi um portal, de fato, né? A CPT, representando a CPT, mas como pessoa também, muito articulado, uma das pessoas mais articuladas que eu conheço, sim, não só no Brasil, como fora do Brasil. E aí que eu fui conhecendo esses abolicionistas. Alguns eu conhecia à distância, sei lá, o Leonardo Sakamoto, acompanhava o trabalho e tal, mas não tinha tido um contato de trabalho, porque a gente trabalhou junto, né, com esse povo todo. E aí para fazer o Servidão, eu já tinha um arsenal assim de pessoas da maior importância para o combate à escravidão no Brasil, e articulados com os abolicionistas no mundo, né? Também, porque os abolicionistas eles criam sinergia, eles sabem que a montanha é muito alta dessa mentalidade escravagista, ainda mais no Brasil. No Brasil, essa montanha é muito alta, né? O último país a fazer abolição, e tem uma mentalidade escravagista muito enraizada, que está na estrutura do Estado, que está na sociedade, que está na mídia, enfim, está na escola. O racismo no Brasil é muito pouco discutido. E é um racismo que é considerado o grande africano que o Brasil acolheu, assim como Xavier Plaçá, o Kabinga Lemunanga. Ele diz que o racismo no Brasil é o crime perfeito, o que define muito a complexidade do racismo no Brasil, como ele está entranhado. E essa pesquisa da escravidão também ela é complexa porque está muito entranhado, quer dizer, cabem 1000 filmes sobre o tema. É um tema inesgotável, de vastidão temporal, espacial e complexidade. E essa engrenagem, o Xavier fala no Servidão, a escravidão não é o fazendeiro ruim, o gato mau, o
fazendeiro mau. Não, é uma engrenagem diabólica e entranhada no tecido social, na máquina estatal, na máquina educativa, enfim. Não é fácil mesmo. E os afrodescendentes, os afro-brasileiros e os ameríndios, os indígenas brasileiros, eles sofrem até hoje. E hoje, agora, com a extrema-direita, no poder, eles estão sendo mais, porque o racismo veio com mais força. Esses caras chegam ao cúmulo. O vice-presidente, semana passada, não tem. Quando morreu o jovem, enfim, um afro-brasileiro lá no Rio Grande do Sul, que foi um escândalo, né? Paulo, e o vice-presidente, o número 2 do país, falou: não tem racismo no Brasil. Não, ele é um maior racista, né? O cara que fala que não tem racismo no Brasil não se dá conta do quanto ele é racista. Ou seja, ele é racista e nem sabe que é. Então, tem uma inconsciência muito grande, tem hábitos emocionais enraizados, aquele gatilho emocional que já vem a construção do outro, a priori, que é uma desconstrução do outro, né? Então, e agora ele vem sendo discutido com mais força, porque o movimento negro vem fazendo um trabalho fantástico, lideranças afro-brasileiras com uma lucidez fabulosa, com uma sagacidade assim, cortante, vários homens e mulheres. Então, eles estão com as redes sociais, isso também é um fenômeno das redes sociais que ajuda muito, vão ganhando voz, vão ganhando visibilidade e vão ganhando notoriedade, né? Então, acho que os abolicionistas de todos os matizes étnicos no Brasil, eles são muito solidários a tudo isso que o nosso país, lamentavelmente, ainda persiste secularmente, né? Secularmente. Que uma das teses do Servidão é que não existe nenhuma ruptura na história do Brasil. Em 500 anos, nós somos uma história de continuidade, onde a independência, a abolição tardia e incompleta, a última das Américas, a última do Ocidente, 1888, que veio 66 anos depois da independência. Esse gap já é obsceno, escandaloso, né? E uma república que foi uma retaliação à abolição. A república ela aconteceu 1 ano e meio depois da abolição, exatamente 1 ano e meio depois, de maio de 88 a novembro de 89, e ela foi uma retaliação à abolição. Eu entendo assim. Não foi tanto que esses escravagistas, né, essa elite oligárquica escravagista, eles eram monarquistas, eles se tornaram republicanos com a abolição, com a assinatura da abolição, expulsaram os republicanos históricos e tomaram o Partido Republicano e fizeram uma república escravagista, que é a nossa república até hoje. Quer dizer, importantíssimo o reconhecimento que os abolicionistas conseguiram fazer o Estado brasileiro reconhecer que existia escravidão no Brasil. Porque, para o Estado brasileiro, a escravidão tinha acabado em 1888. Para uma boa parte da sociedade brasileira hoje, acha que a escravidão acabou em 1888. Muitos brasileiros não têm consciência. Então, esses filmes também vieram para expandir essa consciência social, né, histórica, das classes médias, de todas as classes brasileiras, enfim, numa perspectiva que o cinema atinge um público também mais amplo, né? Tem essa possibilidade de ser uma mídia muito contemporânea e tal, um suporte, né, muito contemporâneo. Renato, eu posso pegar um gancho na tua fala? Por favor. Desculpa. Não, mas é no mesmo sentido. Eu estava pensando comigo, uma das armadilhas que poderia ter sido fatais para esse tipo de filme, ficção, também para esse tipo de documentário, seria de cair num certo moralismo ou num trabalho meio didático,
ou numa coisa sentimentalista, com muitas cenas que leva a chorar até. Não é que a gente não chora nesse filme, mas justamente pela pesquisa, pela profundidade a partir da qual você pegou essas situações e pela qualidade dos interlocutores que você foi procurar. Eu penso tanto a esses fotógrafos, a esses militantes, a esses auditores fiscais da primeira hora, a esse bispo, a esse trabalhador, Marinaldo. Você foi a raiz do problema. E o que, recentemente, numa sentença histórica, a Corte Interamericana acabou de chamar a respeito do Brasil, que foi condenado no caso brasileiro, um caso levado à Corte Interamericana pela CPT, existe no Brasil uma discriminação estrutural histórica. Ela é a raiz da permanência da escravidão, dessa continuidade que você acabou de destacar. Isso é fundamental. E hoje nós acrescentamos a essa afirmação da Corte Interamericana, essa discriminação, ela tem um nome, ela se chama racismo. E a escravidão moderna, ela tem cor. Ela não simplesmente, como em qualquer lugar do mundo, o resultado da vulnerabilidade socioeconômica de uma parcela enorme da população. Ela é, nas condições do Brasil, a consequência dessa história. Obrigado, desculpa. Perfeito, perfeito, Xavier. É exatamente isso. Muito bom. Obrigado. É isso mesmo, agradeço a contribuição dos dois, eu acho que complementou bem o que o Renato já tinha falado, Frei, e era exatamente isso, porque o que me intriga é um dos personagens que me marcou muito no Servidão é justamente o Marinaldo, né? Porque eu acho que é interessante, depois de tudo que ele passa, não é? Como sofrendo as consequências de ter, né, sendo um dos escravos, né, no caso de um dos trabalhadores que foi tão massacrado, tão explorado, e depois de tudo a situação se reverte e ele começa, né, então agora com um trabalho de ativista enfim, isso é muito inspirador, não é? É muito interessante ver todo esse processo e eu acho que essa narrativa do seu filme deixou, acho que além de passar a mensagem, né, deixa esperança, né, de que as coisas um dia podem melhorar, mas eu acho que ainda vai ser um longo processo, porque uma das minhas questões até que eu queria aqui abordar, não sei se vocês gostariam de explorar um pouquinho mais, que a gente já falou um pouquinho do histórico, né, de toda a escravidão, enfim, de como que aconteceu e o que deixou de acontecer, mas onde está a culpa de tudo isso, né? Onde foi que erramos, não é? Foi o que acho que um dos seus entrevistados, se eu não me engano, é o Alberto da Costa e Silva, não é? Que é o escritor abolicionista. Ele acho que ele menciona no documentário que a culpa, né, não, digamos assim, a culpa, que a gente não podia ter passado, né, isso para as próximas gerações. Mas, enfim, até quando isso vai? Eu não sei, Frei ou Renato, vocês queriam elaborar um pouquinho mais nisso? Onde foi que nós erramos? Né? Nós, quando eu digo Brasil, principalmente comparando, né, com os outros países, né, americanos, latino-americanos, né, quando se tornaram república, né, escravidão, enfim, foi um outro processo, né, e o Brasil continuou na monarquia e teve aquela insistência, né, de continuar naquela a questão da escravidão se permaneceu por mais 66 anos. Então, onde foi que a gente errou? Como é que poderia ter sido diferente, de repente? Vocês gostariam de explorar um pouquinho mais? Xavier, começa você. É uma ótima pergunta. Complicado. Não, esse útero do Brasil que é mostrado no início, ele nos remete a essa culpa original, né? No início do Servidão, lá no Valongo, né? E nos conta como essa história ela nunca chegou a ser analisada, consertada, reparada. Pelo contrário, no tempo da abolição, entre aspas,
o que aconteceu é a organização de uma sociedade que se protegeu da possível entrada como cidadãos dessa massa de trabalhadores de um dia para outro chamado livres, para garantir que, em condições de liberdade formal, eles continuassem a servir como escravos, a não ter acesso à terra, a não ter acesso ao mínimo de direito. A história do direito do trabalho no Brasil, curiosamente, ela só começa formalmente considerando os europeus que emigraram para o Brasil no final do século XIX, início do século XX, numa política de branqueamento do Brasil, para fazer contrapeso ao risco que a elite sempre avaliou residir nessa massa de população afrodescendente. Então, essa situação ela tem feito perdurar até hoje. Essa consideração com maior naturalismo, como se fosse normalidade, considerar esses aí como coisa, como cidadão de segunda categoria, como pessoa que a gente pode matar, pode violentar, pode explorar, pode tratar pior que animal. Esses dias, não é só no filme, esses dias, essa semana, em Santa Catarina, foram libertados 43 trabalhadores que haviam sido aliciados no Nordeste do Brasil para trabalhar na cebola, nas lavouras de cebola. Ele é o quarto episódio igual desde julho, naquele mesmo município. E uma rádio deste município fez um comentário horroroso hoje, a dizer que não, que como que nossos agricultores aqui não podem ser considerados responsáveis. Subentendido, esses nordestinos já nasceram escravos. Senão, por que eles vêm todos os anos trabalhar aqui? Uma espécie de naturalização de uma situação absolutamente impensável, inaceitável. Então, foi todo esse trabalho que pessoas como Padre Josimo, Pedro Casaldáliga, Valderez, Ruth Vilela, várias pessoas, e Pureza, conseguiram sacudir, abalar. Isso não é normal, isso não é natural. E, no fundo, nos levar à questão fundamental, que um povo que se diz cristão, como o do Brasil, né? terrível de carregar essa herança cristã. Né? É interessante que a Pureza ela é evangélica, né? E ela colabora mano em la mano com aquele padre católico Flávio, que é da Comissão Pastoral da Terra. Mas como um povo cristão pode ter essa ousadia de não conseguir enxergar no outro o igual filho de Deus? Que isso é o básico da revelação bíblica. Então, nos remete essa questão histórica, esse pecado, entre aspas, tirando o aspecto de moralismo, a uma incapacidade de ver o outro, a não ser como um instrumento do meu lucro. Né? O problema do Brasil, como disse esses dias de outro debate, Renato, você foi muito feliz, não é o Paraguai nem o Uruguai. Ele tem minérios, ele tem riquezas, ele tem terras boas de produzir, ele tem uma riqueza natural que atraiu a ganância em demasia. Né? Então, parece que autorizou toda e qualquer forma de exploração. Você. Eu acho, enfim, o que se falou muito importante. Essa naturalização
é uma das coisas mais sérias que eu entendo, que existe uma banalização da violência, uma banalização da escravidão, como se isso fosse normal e como se as pessoas tivessem nascido aquilo. Enfim, eu acho que é preciso uma revolução cultural no Brasil. De fato, um choque de mentalidade mesmo, porque o racismo é um hábito, né? Você se habitua mentalmente a achar o outro aquilo, né? Desvalorizado, tal. É um hábito mental. É preciso mudar esse hábito mental. E mudar o hábito mental, que significa mudar a mentalidade, o Victor Leonardi, ele fala que a história mais lenta das histórias é a história das mentalidades. A mentalidade é a coisa que se movimenta mais lentamente na história. É a história mais lenta das histórias. E nós estamos precisando de um choque de mentalidade urgente, humanista, biófila, ligada à vida, que valoriza a vida, e não necrófila, que valoriza a morte. E aí todo mundo tem que entrar nessa. Universidade, igrejas, toda, evangélica, católica, muçulmana, todo mundo, judeus, candomblé, todo mundo tem que se unir num ecumenismo, né? De transformar isso, de ver esse outro brasileiro como um brasileiro, uma brasileira de igual valor e quilate, não um brasileiro desqualificado, uma brasileira desqualificada. Como assim? Um país riquíssimo. Eu falo isso, a gente fala isso, um país riquíssimo e uma nação miserável, porque o número de miseráveis no Brasil é gigantesco, milhões e milhões e milhões, não é pouca coisa. E passar fome no Brasil é uma imoralidade. A fome no Brasil é uma imoralidade, porque se fosse uma fome num país que só tem pedra, enfim, e a fome é uma contingência, sei lá o quê, climática, topográfica, mas não. Esse país aqui, ele é de uma fertilidade absurda, o que tem de águas aqui, e digamos, né, não vamos deixar de passar, águas que estão sendo envenenadas sistematicamente. O que está acontecendo no Brasil é um processo de envenenamento, envenenamento social. A escravidão é um envenenamento social, é uma toxina, é uma inflamação social. A terra está inflamada, as águas estão inflamadas, a sociedade está inflamada. Então, vamos parar e ver que nós estamos doentes, né? O mundo está doente, o Brasil está muito doente, porque ele tem esses problemas sociais e ele tem que virar essa página, ele tem que se olhar no espelho e falar, porra, a gente tem que olhar para isso e não jogar debaixo do tapete. Então, tem uma coisa assim, a mídia, eu acho que tem um papel importante nisso, nessa mudança de mentalidade. As mídias, né? E eu vejo um foco muito em poder político, disputas de poder. Então, aquelas figuras que estão disputando poder, elas não saem da manchete, entendeu? Então, parece que desvia o foco do que realmente é importante, que é a vida. O que é importante é a vida. A vida é o maior tesouro do cosmos conhecido. Até onde chega o Hubble, até onde você enxerga o cosmos, a coisa mais rica chama-se vida. E está sendo sistematicamente destruída no mundo de uma maneira sistemática. Nesse momento, estão derrubando a Amazônia. Nesse momento, os rios estão sendo mais e mais envenenados, a terra está sendo mais e mais envenenada, os corpos estão sendo mais e mais envenenados. E muitos corpos sendo exterminados. Muitos corpos. Eu mesmo estou fazendo agora uma viagem para visitar minha mãe em São Paulo, moro em Brasília, estou voltando para Brasília. São 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros que era cerrado e era Mata Atlântica. Hoje você só vê monocultura. Entendeu? Tudo no chão. Isso é um relatório agora, em inglês, junto com a WWF. Eles fizeram um estudo de 1970 a 2017. A população de animais da América Latina
ela foi destruída em 95%. A população de animais da América Latina, só nesse período, 1970 a 2017, eles fecharam o relatório e lançaram esse ano agora, na quarentena. E ficaram, imagina, um dos estudos mais complexos, a destruição que está sendo feita do mundo animal e vegetal, que a gente está vivendo a 6ª grande extinção, provocada por quem? Quem está provocando a 6ª extinção? É a primeira provocada por uma espécie animal. As outras 5 grandes, uma foi de meteoro, só uma. Chuva de meteoro, tempestade de meteoros. Aquela que acabou com os dinossauros. As outras 4 foram de vírus. Uma dessas grandes extinções, aconteceu acho que há 65 milhões de anos, parece que 95% do reino vegetal foi extinto. E nós estamos vendo agora uma extinção promovida por um modelo econômico ganancioso, que tem nome e sobrenome, chama-se capitalismo. Um modelo econômico ganancioso que nada mais é do que uma criança na fase anal, porque fica com a retenção, com o acúmulo. Isso é fase anal descarada. O capitalismo ele se caracteriza como a fase anal de uma civilização em fase anal, e, no entanto, achando que pode dar solução para as coisas. Cadê as soluções? O grande capital se reúne em Davos todo ano. Cadê que eles estão discutindo as suas responsabilidades com o mundo? Porque a cura do mundo precisa do tesouro do mundo. A cura do mundo vai precisar desse capital. Tem custo a cura. Foi feita uma doença muito exacerbada. Isso precisa operar a cura. A cura você precisa de recurso para fazer cura. Então, eu não estou vendo o modelo econômico empenhado nessa cura, que precisa ser feita agora, daqui para frente, com muito empenho. Não, você vai lá ver um documentário The Forum, que se passa em Davos, agora recentemente. Aí perguntaram para o presidente da PepsiCo, PepsiCo, que produz a Pepsi-Cola, uma mulher do Greenpeace, qual o planejamento que vocês têm para o plástico que vocês produzem? O cara não tinha resposta, que seja incompetente, é presidente de uma PepsiCo. Aí fizeram a pergunta para o cara da Nestlé, que também está uma política de destruição da produção local, familiar, não sei o quê, do leite local. Isso desde a ditadura brasileira militar, isso já acontecia. E agora eles vão introduzindo os produtos da Nestlé e tal. E aí o presidente da Nestlé Mundial é perguntado sobre... O cara não tem resposta, o cara não sabe nem pensar, ele só sabe ter lucro. Ele só sabe nessa lógica da destruição. Ou seja, o capitalismo, ele se enriquece com as riquezas do mundo, o que ele está devolvendo para o mundo? Qual a contrapartida? É veneno e morte. Essa é a contrapartida. Isso é contrapartida? Não, então não, eles não estão sendo sérios, porque se eles fossem sérios, eles estariam empenhados no que tem que ser feito de mudança, que é uma mudança estrutural mundial. Tem que caminhar para essa economia verde. Enfim, os economistas já estão estudando, os cientistas, eu vejo uma grande convergência entre os cientistas, eu não vejo uma polêmica, eu vejo uma grande convergência, eles chegando às mesmas conclusões. E eu vejo a ciência ocidental chegando às mesmas conclusões que as ciências dos povos tradicionais, que a ciência com C maiúsculo também, embora a ciência ocidental muitas vezes olhe a ciência dos povos tradicionais como uma ciência menor, e aquilo é ciência milenar, que fez com que esses povos sobrevivessem muito bem. Quando os europeus chegaram nas Américas, os indígenas, o homem americano, eles estavam muito bem. Eles não estavam em crise, eles estavam num processo xamânico de uma relação com Pachamama, entendeu? Plena. E aí já chegou as doenças, o vírus, já matando, assim, dizimando povos. Foi feito muito essa guerra biológica, né?
E o Ocidente ele tem que reconhecer que esses 500 anos, a gente não pode olhar agora para o Ocidente e falar, tudo bem, daqui para frente. Não, esses 500 anos foi um custo altíssimo de etnocídio. E agora nós estamos vivendo o período na sexta extinção, promovida pelo antropoceno, que é promovida pelo modelo econômico, que chama-se capitalismo. Nós estamos vivendo uma... qual é isso que eu falei? A contrapartida é o lixo e envenenamento. Quer dizer que eles enriquecem e devolvem isso? Para com isso. Sabe? Não é sério. Isso não é sério. Então, eles estão brincando de ser sérios, brincando de ser presidente de multinacional. Então, eles têm que ser responsáveis. A cada plástico que a Coca-Cola gera, ela tem que ser responsável aonde esse plástico vai parar. Não, ela vende e esquece, aquilo não é mais dela, é dela. Toda a produção industrial é de quem fabricou. E não essa coisa, devolve para o mundo lixo. Não tem plano B, não tem planeta B. Só tem esse aqui. Aí eles querem colonizar Marte, que coisa mais ridícula. Entendeu? Vão levar esses problemas daqui para lá. É uma mudança interna. É parar desse negócio, sair dessa fase anal de acúmulo, gerando desgraça, etnocídio, miséria e morte, para, gerar um mundo realmente que defenda a vida, né? Defenda a vida, não é só a vida dos humanos, a vida como um todo, dos animais, dos insetos, das águas. Essa imersão que a gente fez agora nesses trabalhos sobre escravidão, eu vejo que a escravidão humana do trabalho escravo é a face mais cruel da escravidão, mas eu estou vendo escravidão em tudo. Eu estou vendo a escravidão da dívida. Metade dos brasileiros, mais da metade dos brasileiros, são escravos da dívida, trabalham para pagar juros, não é nem para pagar dívida, para pagar os juros da dívida. Vivem de joelho. Entendeu? Então, eu vejo a escravidão também muito promovida pelo patriarcado, uma escravidão dos sentimentos, onde os sentimentos não podem ser colocados, eles geram constrangimento. A verdade ela se tornou uma coisa inconveniente, porque ela gera um mal-estar. Não, mas o sentimento ele não tem que gerar mal-estar nenhum, pelo contrário, ele tinha que gerar bem-estar, por mais inconveniente que ele seja, os sentimentos foram reprimidos, os sentimentos. O patriarcado matou o feminino. A Europa foi muito sacrificada. Parece que só na Inquisição 6 milhões de homens e mulheres foram assassinados na fogueira, porque era a própria manifestação do feminino em suas vidas, que é a manifestação dos sentimentos. Então... Renato? Oi. Desculpa. Não, eu sou fascinado pela sua indignação e a visão integral dessa indignação, né? Eu acho que é difícil não compartilhar esse sentimento que você expressa, essa análise, inclusive, né? Que se embasa em fatos, em situações, em elementos que a ciência nos ensina, inclusive. Agora, é ainda mais fantástico de ver que você consegue, mesmo sendo esse Renato indignado, produzir um filme tão esperançoso como o Pureza. E esse paradoxo, esse contrapeso entre o desespero que poderia nos levar essas análises profundas que você está resumindo agora, e essa luz de uma Davi contra Golias, e de outras histórias que eu considero que o movimento abolicionista também é Davi contra Golias. Essa resistência silenciosa de trabalhador que um dia denuncia, foge, arrisca a vida. Essa situação de vários dos mártires da luta pela terra que você cita em algum momento, no Servidão. Tudo isso é fantástico, porque
senão a gente cruza os braços e entra uma depressão, e cada um por si. Mas eu acho que os dois filmes que se retroalimentam bastante um ao outro, eles nos deixam como um sentimento, puxa, tem alguma coisa que pode ser feita, eu posso contribuir, tem mudança possível. Explica um pouco como você consegue viver esses dois. Eu acho que hoje em dia a gente não pode mais achar que os nossos hábitos eles são impunes. Quando a gente está falando pureza, que aqueles trabalhadores que a pureza encontra na fazenda, eles estão desmatando para criar pasto, para uma produção de gado, que a Amazônia está sendo destruída por grileiro, por poceiro, por invasores e tudo, para virar pasto, para gerar carne, para exportar carne para o mundo. Então, a Europa não fez ainda o boicote que tinha que ter sido feito, porque está abastecendo o mercado europeu. Então, quando um europeu ele vai comer, e um brasileiro também, um argentino também, isso vale para todos nós, não estou dizendo que seria uma realidade à parte, mas a gente tem que pensar que essa carne que a gente está comendo, de onde ela vem? Ela pode estar vindo da Amazônia. Então, se você se dá conta, faz a sinapse e fala, poxa, então talvez eu devesse não comer essa carne, ou comer carne vegetal, que são deliciosas, por sinal. Então, a gente agora tem que tomar uma atitude política no cotidiano, não é mais uma política ideológica, é uma política dos hábitos. O hábito racista tem que mudar. Se você foi criado como racista, então você vai... É a repetição, um gatilho emocional de um hábito emocional, de um hábito mental, de um hábito sentimental. Você tem que rever seus hábitos. Todo mundo tem que rever seus hábitos alimentares, hábitos de como ver o outro. Então, eu acredito que isso, nesse ponto, eu sou romântico, de um romantismo nosso carado, de um romantismo de quem vê a luz no fim do túnel. Eu gosto desse romantismo de que vê a luz no fim do túnel. E lógico que a gente tem que se transformar, porque nós temos inteligência de sobra, e os sapiens, a ciência, os saberes tradicionais, a gente já tem conhecimento de sobra para dar solução para tudo, para cuidar da vida, que, em última instância, é o que a gente tem que fazer, cuidar da vida. E aí tem esse separatismo, né? Eu estou usando esse termo, esse separatismo de achar que o sapiens é algo fora desse outro mundo, então é homem e natureza, isso é loucura, isso é cultural, isso é uma invenção ocidental, também tem nome e sobrenome. É a mentalidade ocidental. Essa mentalidade ocidental, que se tornou hegemônica no mundo inteiro, é ela que vem aqui, com a cruz e a espada, o ferro e o fogo, os autóctones nas Américas, na África e na Ásia, eles trabalhavam com a pedra, a madeira, enfim, e não tanto com o ferro, e aí já vem uma desigualdade brutal e, entendeu? Corte raso. Então, agora chegou o momento que a gente tem que olhar para o outro, não mais como um inimigo, mas como parceiros. A gente tem que fazer parcerias planetárias mesmo, de todos os povos, deixar o nacionalismo de lado um pouco, porque o nacionalismo também parece que fortalece um mecanismo de compensação das frustrações, né? E eu acho que a gente tem que olhar e cuidar da vida, porque a nossa espécie ela é muito especial, eu não acho nem um pouco demonizada. Ah, nós somos um erro. Não, não somos um erro. Até porque o erro é do modelo econômico. O Sapiens ele criou uma coisa muito legal, os nossos ancestrais, entendeu? Até
10 mil anos atrás, porque esse domínio do patriarcado tem 10 mil anos, né? Até 10 mil anos atrás, o sapiens estava aí, os nossos ancestrais tinham uma cura, eles estavam num equilíbrio, e quando não estavam, buscavam esse equilíbrio. E eu acho que a gente, historicamente, com essa questão do patriarcado, que eu acho que é um dos focos principais do meu trabalho hoje, entender esse patriarcado, porque eu acho que o modelo econômico ele é fruto de uma mentalidade patriarcal. O modelo econômico tem 500 anos, o capitalismo. Ele começa... A primeira atividade capitalista do mundo foi o tráfico negreiro. Produção para o mercado mundial em escala industrial. O capitalismo ele começa com a escravidão. E hoje a escravidão tem tudo. Eu estava falando da escravidão da dívida. A escravidão... tem um português genial, Antônio Damasio, que eu tive o prazer de entrevistá-lo. E ele para uma série chamada Consciência ao Cubo. E o Damasio, neurologista, ele mora nos Estados Unidos hoje, neurocientista, ele fala que todo corpo vivo é senciente. Ou seja, senciente significa é sensível, tem sentimento, tem inteligência, tem consciência e autônomo. Isso vale para uma célula, isso vale para uma bactéria, isso vale para qualquer inseto, isso vale para qualquer corpo vivo. Então, como é que nós vamos atribuir aos sapiens uma coisa, uma centralidade, onde o mundo está a serviço dele? Como é que é isso? Tudo e todos a serviço de quem? Do imperador, né? Depois do Papa, depois do capital. Hoje está tudo e todos a serviço do capital. E isso é escravidão. Isso é escravidão, isso tudo. Imagina as mulheres a que situação foram submetidas por essa repressão dos sentimentos e a repressão do feminino para ser tudo e todos a serviço de. E todos são os humanos e tudo é a natureza. A natureza foi coisificada, virou coisa. Então, Xavier, de fato, eu trago uma indignação, e isso você está muito certo, que não é pessimismo, é uma indignação. Mas eu acho que a possibilidade da transformação está na nossa mão mesmo, nos humanizando, exatamente o que você falou. A gente tem que se humanizar. E aí todo mundo tem um papel importante nessa reumanização do mundo, porque o mundo foi desumanizado, ele foi transformado em máquina de gerar lucro, uma riqueza acumulada e devolvendo lixo e veneno. Está totalmente errado, né? Quem que vai sustentar isso? Quem vai defender isso? Ah, não, o capitalismo ele sempre dá um jeito, ele é flexível, ele acaba dando uma solução, ele é... Não, cadê a flexibilidade? Cadê a diminuição do racismo? Cadê? A diminuição das desigualdades, cadê? A diminuição do envenenamento dos rios, cadê? Do envenenamento dos corpos, cadê? Enfim, eu não estou vendo um movimento. Então, os capitalistas têm que se assumir que eles têm responsabilidade nisso, não é só com o lucro deles, não. Até porque eles têm que pensar nos descendentes deles. E esse modelo econômico está levando o mundo para um lugar que não tem ganho e perde, é só perdedor. Essa guerra não tem ganho, não vai ter vitorioso. Se a gente, inclusive, fazer o desequilíbrio climático, que é o que a comunidade científica toda está falando, existe uma grande convergência, não existe polêmica, não vai ter ganhador. Só vai ter perdedor. E quem vai perder é a vida. E quem vai ganhar a morte? Mas a morte vai morrer, né? O Tao Te Ching já falava isso. Os destruidores, eles têm uma lógica da destruição que eles acabam por se destruir, né? O Tao Te Ching fala isso. Sabedoria chinesa taoísta.
Muito bacana essa discussão, enfim, que abordou tantos temas, mas eu acho, do que eu vejo no geral, a gente vive, né, não só a atual situação do capitalismo em si, né, que a gente pode dizer que tem muita culpa em tudo isso e que tem que ter uma certa responsabilidade, mas eu gostaria de abordar, porque eu acho que a gente vive, na verdade, numa sociedade ainda muito egoísta, né, e eu acho que não existe assim um planejamento, uma preocupação com as gerações futuras, né? O momento é agora, quem está ganhando agora, e ninguém está muito preocupado com o que vai acontecer daqui 20, 30 anos, próximas gerações, né? Filhos, netos. Essa é a minha perspectiva. Parece que a gente está vivendo um momento assim, aquela coisa do instante, não é? E aquela competição acirrada e que, enfim, e que gera todos essas, né, esses problemas, não só como a escravidão, que já vem, né, enraizada no histórico, mas que ainda está muito, né, gritante nessa nossa sociedade moderna, justamente pelo capitalismo, essa coisa gananciosa e sem respeito pelo próximo, né, sem amor pela vida. Então, acho que é bem por aí mesmo, é cada um tentar fazer um mínimo, né, como indivíduo, e a gente, como coletivo, tentar preservar e tentar um futuro, né, uma coisa. Eu acho que isso você consegue combinar nos dois filmes, Renato. Não só a questão do documental, não é? Explorando toda a questão dos históricos, enfim, dos fatos, mas como o Frei colocou muito bem, que eu também já tinha mencionado, a questão da esperança, né, do filme Pureza, aquela coisa da luz no fim do túnel. E eu gostaria, então, de aproveitar esse gancho, talvez o Frei, como teve uma participação especial nos dois filmes, como é que vocês veem a importância da mídia, né, nesse processo todo vamos dizer assim, de manipulação, não é? De informação e de fazer as pessoas acreditarem? Porque, por exemplo, a gente vê os trabalhadores... essa coisa do hábito mental, né, que você menciona tanto, mas eu acho que existe muita lavagem cerebral. Eu acho que a questão dos trabalhadores, a gente vê muito isso no filme muito forte. A impressão que se dá é que assim, eles aceitam a situação, parece que eles nasceram para aquilo, parece que aquela ali é a função deles e a vida deles é aquela. E não é, não é? Eles são seres humanos como qualquer um outro. Então, até onde a mídia, né, influencia tudo isso, e a questão, no caso das produções audiovisuais, não só o documental, mas também uma ficção, retratando uma história, né, de uma pessoa tão inspiradora como a Pureza. E, no caso, Frei, como participante ativo nas duas produções, como é que você vê essa função de atuar mesmo, né, nesses produtos que possam trazer uma mensagem de esperança? Enfim, você acha, qual que é a sua posição, não só em relação à mídia, né, nos noticiários, mas a questão do audiovisual em si, essas produções que são feitas e como isso contribui, né, para trazer um pouco de esperança e tentar melhorar a sociedade e sei lá, né? Vamos ver até onde a gente consegue levar com tanta, enfim, tantas coisas desnorteadas que a gente tem nesse momento, principalmente agora com a pandemia, não é? Mas, enfim, queria que você elaborasse um pouquinho nisso. E o Renato, como, né, no caso, criador, né, desses produtos também, como é que você vê isso, Renato, da sua importância, não é? Como realizador, como você passa essa mensagem, né, através dos seus filmes? Você tem razão, Fernanda. Essa naturalização, ela está presente tanto na cabeça do explorador quanto do explorado, né? Inclusive, foi uma das intuições geniais do Paulo Freire de tentar trabalhar, imaginar um sistema educativo, uma metodologia de educação que pudesse levar o sujeito a se libertar dessas preconcepções e de descobrir o verdadeiro de si e do mundo que os cerca. É fascinante ver, por exemplo, as primeiras cenas que, para a Pureza, expressa a animalização do homem, a coisificação do escravo na fazenda onde ela acabou de entrar,
E quando ela faz questão de, sob pretexto de recolher lenha para a fogueira, para o fogo, ela observa, ela fala para um trabalhador que está recolhendo água numa poça d'água sujíssima, mas você vai beber isso? Aí o menino responde, sim, porque o patrão disse que não tem outra. Ou seja, já embutido com a ordem recebida e incontestável, e assim vão se alinhar outros elementos cada vez mais terríveis, né? Em termos de violência contra a dignidade, o direito, a vida desses trabalhadores, né? Então, essa questão é um nó que a gente tem que desfazer por um trabalho paciente, importante, de desconstrução, de revelação, de autocompreensão, mas que justamente impõe, e um dos perigos do trabalho nessas áreas, de não revitimizar outra vez quem já está numa situação de opressão tão grande. Ou seja, como nessa situação apelar para o protagonismo de um sujeito que está lá, que foi ferido, rebaixado, silenciado. Então, muito do nosso trabalho se inspira nessa necessidade de levantar junto com esses trabalhadores, essas trabalhadoras. E aí, a questão que é central e que leva justamente à valorização desse instrumento fantástico do cinema, que tudo isso são fenômenos invisíveis e prometido a invisibilidade, porque serve tanto o interesse da elite que vive disso, dos meios de informações que são a seu serviço, dos modelos de consumação, de produção que o respaldam. Então, a invisibilidade de nosso adversário maior, nossa campanha nacional contra o trabalho escravo, ela tem como lema, abre o olho para não virar escravo. Abre o olho. Então, o que mais esperar de um cinegrafista, o dom dessa lanterna mágica, de nos abrir o olho? Isso que eu sou... Realmente, nós temos um reconhecimento fantástico para o trabalho do Renato nesse sentido, porque ele abre o olho, querendo ou não querendo, e quer assistir a isso. Por sinal, eu não tenho participação no filme Pureza. Talvez a personagem do padre Flávio pode sugerir que eu esteja. A gente confrontou bastante nossas ideias para pensar o roteiro, adaptar algumas coisas, rever isso, aquilo. Mas eu estou feliz de ver que cada uma das figuras que aparecem, dos personagens que aparecem nesse filme, tem uma riqueza fantástica para nos dizer, para nos revelar. Tanto Servidão quanto Pureza são filmes revelação. E nós precisamos, nesses tempos de apocalipse, também aproveitar para revelar o que está errado. Apocalipse significa, inclusive, revelação, né? E o livro das revelações. Então, para mim, a grande aporte desses dois filmes é dar um choque de visibilidade, de clareza, de luz, e de luz no fim do túnel. Obrigado. Bom, o Xavier teve uma participação muito importante no Pureza. Ele aparece naquela cena da assinatura,
da criação do Grupo Móvel, que é uma cena que não tem figurantes. Tem o elenco principal ali dos abolicionistas, né? Pureza, Helenice, Padre Flávio e Ruth Vilela estão na cena, e todos, e só não trouxemos a Ruth Vilela real, para não ficar com duas Ruth Vilelas, né? E nem trouxemos a Pureza real para ficar duas Purezas em cena, porque você não poderia gerar uma confusão. Mas, nem o Padre Flávio, né? Mas eu tenho muito orgulho dessa cena, porque é tão emblemático, né? Esses abolicionistas ali, contemporâneos. Imagine quanta gente pensa que abolicionismo é uma coisa do passado, né? Os abolicionistas não, estão aí, hoje. E eu acho que veio muito por trás do racismo, da escravidão, da miséria, da exploração. Tem muito aquela visão da história única, sabe? Da história do vencedor. E agora, depois de 5 séculos de silenciamento, está na hora dos que foram oprimidos e sacrificados e crucificados e assassinados. Está na hora de dar voz para essas pessoas, porque eles têm muito o que dizer. Que eles ficaram 5 séculos num silenciamento, quando a gente fala da cultura que é legitimada e que não é legitimada. Tem toda uma legitimação cultural ou uma deslegitimação cultural. Então, acho que agora nós estamos com um mundo cheio de problemas e a gente tem que ouvir as vítimas, porque, inclusive, as soluções vão vir das vítimas. A própria solução dos nossos problemas. Então, acho que é o momento do protagonismo das margens, sabe? A gente já ouviu muito essa história do conquistador, o cinema americano já contou muito essa história, enfim. Acho que agora está na hora de contar a outra história, a história que não foi contada nesses 500 anos, né? Para todo mundo. O Pureza, ele tem muito imbuído disso, né? Quer dizer, toda a equipe, todo o elenco, todo mundo entendeu o desafio. Isso foi muito bonito. Os abolicionistas também vieram, a gente bateu nas portas, essas portas se abriram. Eles não trataram a gente com desconfiança. Estão muito ocupados, não sei o quê. Estavam ocupadíssimos como estão, mas eles abriram. E levar isso para a sociedade como um todo, acho que é importante, porque é interessante o cinema, como ele é capaz, por exemplo, você vê o Pureza, né? Você fica ligado nos sentimentos da pureza no filme, né? O filme é um filme imersivo. A gente quis construir um filme imersivo, onde o espectador entrasse nesse mundo da pureza, esse mundo da escravidão e esse mundo dos sentimentos da pureza. Então, é curioso porque, de repente, você pode estar sentindo uma coisa ao assistir o filme que pode ser compaixão, você está com empatia, você está conectado com o drama dela. Isso é empatia. Então, o cinema ele tem essa capacidade de gerar empatia e gerar compaixão. Curioso isso, né? E eu acho que a gente pode usar bastante cinema para isso, para gerar empatia. Porque o cinema pode ser usado também para acrescentar, para recrudescer o racismo, por exemplo. Você pode fazer filmes racistas, né? Que sutilmente estão fortalecendo as teses do racismo, que são teses, né? Que geram hábitos emocionais, que eu estava falando. Mas o cinema pode fazer também filmes abolicionistas. Eu entendo o Pureza e o Servidão como 2 filmes abolicionistas, assumidamente abolicionistas. Eu não vejo problema nenhum nisso. Melhor do que se fossem racistas, né? Lógico. Então, eu acho que o cinema, eu acho que ele tem que, agora a gente tem que, e agradeço a Utopia por estar nos trazendo, porque tem uma certa valorização do cinema, muitas vezes, da forma pela forma, da inovação, a inovação, a inovação. Mas espera um pouquinho só.
precisamos ver se essa inovação está nos levando a nos rehumanizar, né? Eu acho que essa é a grande inovação, é a gente se rehumanizar. Todos os humanos se rehumanizar e defender a vida, né? Defender a vida. O Sapiens veio aqui para cuidar da vida, não veio para destruir a vida. Então, acho que a gente tem que fazer tá ligado no cinema de essência. Eu acho que ali tem um cinema de essência, porque tem a essência dessas pessoas, desses abolicionistas, desses trabalhadores, da pureza. A essência da pureza está aí, a gente chegou no pulso dela. A Dira teve muita sensibilidade, a gente foi lá visitar a pureza. Ela captou o espírito da pureza muito bem. Então, acho que o cinema tem um papel civilizador importantíssimo na reumanização. Então, acho que a gente não pode também ficar como valor maior a inovação narrativa, a inovação formal, que é uma coisa que ocupou muitas vanguardas do final do século passado, segunda metade do século passado, para estar numa conexão de que a forma não se torne o suprassumo da história, mas a essência se torne o suprassumo da história. E acho que é preciso se despir desse formalismo, a inovação, a inovação. O capitalismo traz muito isso da inovação, do novo, do velho, do descartável. Essa inovação está muito ligada a um pensamento capitalista também, do descarte do velho. E muitas vezes, como é que muitas vezes nossos velhos são tratados? São despejados em asilos, muitas vezes. Há uma valorização, uma hipervalorização do jovem, porque o jovem é o que mais consome. O jovem é o que mais consome, é o que tem mais gás para gastar, para consumir. Se ele tem grana, ele gasta. Então, tem um estímulo ao jovem tal, e um estímulo à inovação, que às vezes é um estímulo ao consumo. Travestido de uma modernidade. Então, acho que a gente tem que abrir o olho para isso também, desse formalismo que tomou conta, entendeu? Eu falo isso porque também eu acho estranho, a gente está tratando de temas essenciais, que são urgentes. E os críticos brasileiros até agora não escreveram uma linha sobre o Pureza nem o Servidão. Talvez porque sejam narrativas convencionais. Não foi uma coisa que a gente buscou ser convencional, até porque o assunto é tão novo, o assunto é tão pulsante nesse sentido. Mas você falou em mídia, engraçado, a gente participou do Festival do Rio em dezembro de 2019, faz um ano. Aí ganhamos 8 prêmios internacionais importantes. O filme está conseguindo se comunicar fora do Brasil. Estamos agora aqui no Utopia, em Londres, com os 2 filmes. E não deixa de... Eu não poderia deixar de pontuar que é importante saírem as observações dos críticos, que vejam os filmes, que façam a crítica aos filmes. Mas engraçado, né? Porque parece que é um tema... Enfim, isso dá pano para manga, tá? Sem dúvida, Renato, sem dúvida. E é realmente um privilégio a gente poder estar mostrando esse filme, não esse filme, né? Esses 2 filmes dentro da nossa programação desse ano, como eu já mencionei no início. Eu gostaria... a conversa está excelente, eu acho que a gente poderia passar a noite toda conversando, porque são muitos temas que a gente pode explorar. Em questão eu só fiquei um pouco curiosa em questão a própria Pureza, né? A personagem real. O nome dela em si, né, já é tão apropriado, né? Realmente é realmente uma pessoa especial que veio com essa função, talvez, né? Com essa missão. Como é que foi essa aproximação com a Pureza, né? De retratar então toda a história, não é, da personagem, a dificuldade, como é que foi adaptar isso e como é que foi a reação dela, enfim, a questão da interpretação da Dira
é fenomenal, não é? Como atriz, como ser humano, ela é uma pessoa fantástica e não, acho que foi um casting assim, né? Você escolheu a dedo, foi perfeito o papel da Nadira como pureza. Mas em relação à pureza real, como é que foi a reação dela quando descobriu que seria feito um filme, né, sobre a história tão inspiradora? Como é que foi isso? Bom, eu contei a história de que eu falei com Dona Orani Tempesta, depois que me deu o contato do Padre Flávio, que me deu o contato da Dona Pureza. Aí eu liguei para ela e me apresentei, telefone fixo, ela não tinha celular, tinha um telefone fixo. E aí eu me apresentei, Dona Pureza, aqui é Renato Barbieri, eu sou cineasta e queria fazer um filme sobre a sua jornada. Aí ela falou, é cineastra? Aqui no Brasil usa-se muito, as pessoas simples falam muito cineastra, é engraçado, né? E é muito comum falar cineasta. E ela falou isso. Então, você é cineastra? Faz filmes? Falei, exatamente. Ela falou, ela fez um silêncio assim, fez um ruído de quem estava instigada e falou, agora eu estou entendendo o que o pastor falou para mim semana passada. Ou seja, eu liguei uma semana depois de ter acontecido um evento e os evangélicos, algumas linhas dos evangélicos têm rituais que propiciam uma catarse coletiva, uma catarse. E num momento catártico do culto, o pastor, e assim meio em transe, não sei exatamente, mas foi como eu entendi, ele virou para ela e falou: os olhos do mundo vão ver você. Aí ela falou: agora eu estou entendendo o que são os olhos do mundo. É o cinema. Bom, nada mais perfeito do que considerar o cinema os olhos do mundo, as lentes, né? Então, a pureza tem essa inteligência, que é a inteligência da vida. O Antônio Damasio, quando fala todo o corpo vivo é senciente, ele está afirmando a tese, ele está comprovando isso como uma evidência científica de que a vida tem inteligência. A inteligência não é uma exclusividade dos sapiens. Esse antropocentrismo nos levou a esse equívoco, que parte dos problemas do mundo, eu entendo que são o antropocentrismo. Esse lugar que foi ocupado, que não tem nada a ver, não tem sustentação científica nenhuma. Os indígenas já sabiam que o homem branco, o mito do homem branco, né? O mito do homem branco, que trouxe essa ideia do antropocentrismo. E a pureza, ela com essa inteligência, eu levei a Dira lá para conhecê-la. Foi um encontro mágico, porque a Dira ficou muito impactada. A Dira não reproduz exatamente, a pureza é mais teatral, a Dira fala isso muito bem. A pureza é teatral, ela conta o caos, ela muda de voz, ela faz gestual, ela é muito prosa, assim. E a nossa pureza é mais enxuta, né? Tem um design menos teatral, né? E aí, quando a pureza foi no set, aí foi um momento que ela foi lá para Marabá visitar o set de filmagem. Foi fantástico, todo mundo, né? Ela já era um mito. Aí todo mundo, ela subiu num 3 tabelas, assim, virou um palcozinho, todo mundo aplaudiu, fez declarações de amor, e ela acolheu com muita generosidade e tal. E vendo uma cena a cena que ela estava lá em Marabá foi a cena do orelhão, que a pureza vai até o orelhão, telefone público, e liga para a Suzana para saber notícias do Abel, que é quando ela, logo na cena seguinte, ela decide ir para a jornada. Tem ainda a morte do parceiro dela na olaria, e daí aí ela vai embora para a jornada. Aí, quando dei o último corta do dia ali, fechamos o set, ela virou para mim com uma cara mateira e falou: agora são 2 purezas. Então, ela tem essa inteligência de sacar que ela é uma pureza e a pureza da tela é uma outra pureza. São 2 purezas. É muito interessante, porque uma é inspirada na outra. E eu tinha uma preocupação, porque a gente botou, no início, livremente inspirado em fatos reais. Por que livremente? Porque não é exatamente
a biografia não é um filme biográfico, é um romance, enfim, em cima de uma história real. O texto é dela, aquilo é muito dela, tudo aquilo que ela fala é dela. Foi até degravado, degravamos tal para botar na cena. Textos da Pureza. Então, acho que ela traz essa inteligência da vida, a pureza. Mas onde é que eu ia chegar agora? Falando dela... sim, eu tinha uma preocupação porque ela não levou tiro. E ela não foi cozinheira, ela foi em várias fazendas. E foi fugida, e se bobeasse, morria. E se a gente fosse fazer várias fazendas, puta, a gente ia ser um filme com muitos personagens, filme com personagens demais, vira uma confusão também, difícil acompanhar. E sai caríssimo o deslocamento do set, é sempre um negócio muito caro. Na Amazônia, então, é mais caro ainda. É tudo muito delicado. E a gente concentrou numa fazenda só. Foi uma decisão de dramaturgia e que acabou impactando a viabilidade financeira. E aí eu tinha preocupação da dona Pureza ficar contrariada, embora o nosso contrato previa que eu poderia adaptar a história dela, né? Não tinha que ser fiel. Isso já tinha uma cláusula contratual, mas eu não queria que ela ficasse chateada também, mas fiz o que era para ser feito, fizemos, né, o que era para ser feito. E quando a gente foi assistir o filme lá, pela primeira projeção pública, no Festival do Rio, em 5 de dezembro, que eu tive esse grata momento de assistir o filme ao lado da Dira e da Pureza, um momento especialíssimo, e eu ficava muito ligado na dona Pureza, né? Para saber as reações dela, porque a Dira já tinha visto o filme, não sei o quê, já tinha visto o corte e tal. E quando terminou o filme, ela falou, é assim mesmo que acontece. Aí eu falei, mas que bom que a senhora acha isso. Mas isso não gerou nenhum desconforto, o fato da senhora ter sido cozinheira numa fazenda ou ter levado um tiro. Ela falou, não aconteceu, mas podia ter acontecido. Então, o fato dela não levou o tiro, mas podia ter levado. E quantas pessoas não levaram tiro, e o Servidão trabalha muito, aborda isso. Né? Quantas pessoas não foram assassinadas nesse Brasil, onde se mata um defensor dos direitos humanos a cada 5 dias? A gente tem essa marca terrível. Isso continua, talvez tenha piorado, né, Xavier? Se bobear. Quando a gente fez o Servidão em 2018, era esse número. Eu tirei esse número do Xavier, inclusive, na pesquisa do Xavier. E isso entrou no Servidão como texto. Acredito que com a subida da extrema-direita no poder, a impunidade foi muito encorajada, né? De fato, a impunidade foi encorajada. Muitas pessoas falam, tudo bem, é com a gente mesmo. Enfim, eu acho que isso pode ter piorado. Bom saber da reação da Pureza, porque eu acho que isso é um fator muito importante, não é? E que bom que ela tenha tido essa consciência da importância, né? Não só do papel dela como mãe, né? Como mulher, mas como ativista. Então, eu acho que bom saber que teve esse né, positivismo, né? No geral. E ela gostou do resultado, né? Como todo mundo imagina, é uma ficção, não é exatamente como aconteceu. E já dando gancho desse seu último comentário, que eu queria perguntar, então, ao Frei também, que eu acho que vai ter um pouco mais de informação para a gente aqui, em relação, vindo então do histórico da Pureza, de tudo que ela construiu, não é? A questão do grupo móvel, como é que está a questão do grupo móvel, Frei? Em termos de quão ativos eles estão, porque hoje, antes da gente entrar, né, no bate-papo ao vivo, você ainda me mandou um link, não é? Com um noticiário recente. O quão eficiente está o grupo, né, hoje em dia, da época que a gente sabe as estatísticas, né, de quanto foi importante, de quanto já contribuiu, né, para resgatar pessoas, né, que estavam em estados assim, lamentáveis, né, de escravidão, né, nas áreas rurais. Mas como é que está agora essa questão? Tá? Bom, como bem mostrado nos 2 documentos, inclusive, o Grupo Móvel existe desde 1995.
uma invenção genial, né? Alguém chega a dizer no Servidão, nenhum outro país tem algo semelhante, e que conseguiu fazer milagres. Tem anos em que se libertou até 6.000 pessoas no ano, né? Nos últimos anos, a média foi geralmente abaixo de 1.000. Mas este ano, apesar de todos os pesares, e ontem nós estávamos com o chefe do Grupo MOVE, do Departamento de Erradicação do Trabalho Escravo, que nós convidamos em nosso encontro virtual da campanha nacional contra o trabalho escravo, nos contava que praticamente até junho eles foram impossibilitados de ter qualquer atuação nas áreas inacessíveis, a não ser via a malha aérea. A malha aérea deixou de atender às necessidades para os locais onde era preciso. Então, as ações foram só de proximidade. E, com muita intensidade a partir da reabertura parcial, em junho, julho, eles intensificaram as ações. Eles têm a possibilidade de lançar simultaneamente 4 equipes em campo, que uma equipe não é só um fiscal que vai verificar. Uma equipe é praticamente 12 pessoas, policiais federais, procurador do trabalho, 4 auditores fiscais, motoristas. Aí acrescenta isso o problema que, de muitos anos para cá, o governo, não só este, mas os recentes, deixaram de recrutar, de fazer concurso para essa carreira. Hoje tem quase 1.500, me parece, vaga de auditores fiscais sem ser preenchido. Tem um déficit considerável. O métier de fiscal contra o trabalho escravo é muito específico, porque ele exige uma compreensão, uma adaptabilidade, uma versatilidade, e um trabalho extraordinário que eles fazem. Mesmo assim, no dia de hoje, já foram libertadas mais de 800 pessoas em 2020, um recorde que ultrapassa praticamente a média dos últimos 3 anos. E nós temos ainda um mês. Hoje mesmo, esses 43 libertados em Santa Catarina, em operações que eu acompanhei de perto, porque a nossa CPT no Ceará, no Maranhão, na Bahia, no Tocantins, intermediou o relato de trabalhador enviado por Zap. Em um certo momento a gente pensou, mas gente, e pureza de novo, porque uma mãe no interior do Maranhão que levou para a assistente social, que passou para a CPT, um zap que ela recebeu do seu filho perdido lá no frio de Santa Catarina, chorando das violências que ele sofreu. Enfim, lá nesse município, foram em 4 ocasiões, de julho para cá, libertados 79 pessoas. E hoje o discurso que a gente recebe da rádio local, do prefeito da cidade, e um protesto contra a fiscalização excessiva e contra o fato que como que a gente responsabiliza nossos agricultores se o culpado era o gato que foi aliciar lá no Nordeste? E como que esses trabalhadores voltam todos os anos, se eles não gostam, então? Enfim, todo o discurso. Então, o Grupo MOVE, no meu modo de ver, apesar da chapa de retrocesso que se impôs nos últimos tempos, está fazendo milagres, né? Nós temos uma interação extremamente importante com eles. Historicamente, 60% das denúncias que foram levadas ao conhecimento das autoridades no Brasil desde 98, 2000, foram através da CPT, né? Porque nós estamos com uma ramificação grande e um grau de
de crédito, de confiança por parte do trabalhador, ele sabe que muitas vezes melhor que ir na polícia e na CPI, né, para contar esse tipo de história. Enfim, claro que a gente não sabe como o amanhã vai ficar, né? Estamos enfrentando tentativa de esvaziar espaços importantes de participação social, de monitoramento da política pública, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, por exemplo. Só para dar uma ideia, estamos falando de pureza. Semana passada, a questão que eu levei à Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, hoje controlado pelo governo, né, reformatado por Bolsonaro, eu levei a pergunta: nós poderíamos fazer uma carta de apoio à indicação de pureza pelo Oscar de Hollywood? Por que não? Ah, sim, então foi colocado em votação. Não. Foi a votação do governo que manda na. E, paralelamente, nós conseguimos de quase 10 comissões estaduais de erradicação do trabalho escravo, que são muito mais pedras bases, cartas elogiando pureza e indicando e recomendando a sua indicação. Não foi, infelizmente, suficiente. A comissão brasileira fez outra escolha, mas teremos outras vitórias pela frente. Obrigada, Frei. Muito obrigada pela contribuição. Renato, muito obrigada. Renato, você tem alguma consideração para a gente finalizar? Porque a gente já está... eu acho que a gente vai ter que encerrar. Mas eu queria saber se você tem mais alguma consideração para... Antes de eu fazer meus agradecimentos finais aqui, obviamente. Óbvio, os agradecimentos, né? O Utopia, uma grande gratidão pelo Festival Utopia, com esse nome fantástico, esse conceito, né? Acolhendo os dois filmes, acolhendo a mim e ao Frei Xavier, que é um grande parceiro de jornada, e a gente tem trabalhado muito juntos, né, e com outros abolicionistas, o Marcos Ligoc e outras pessoas envolvidas na produção, para fazer o filme, trabalhar os filmes, né, trabalhar o Pureza, trabalhar o Servidão. Dá muito trabalho fazer os filmes serem vistos, e, enfim, a gente costuma brincar que é um outro filme, né, esse momento de lançamento e tal. Então, a gente vem trabalhando com grandes colaboradores, e é esse tipo de acolhida, né, que faz com que os filmes sejam vistos e apreciados. E o nosso objetivo, de fato, é trazer o trabalho escravo contemporâneo para a agenda nacional. O Brasil precisa encarar essa agenda de uma maneira até acabar, erradicar o trabalho escravo. É que nem você vai erradicar o sarampo, sei lá, erradicar o trabalho escravo, é uma doença. Então, é preciso uma grande união, e para nós é fundamental estar trabalhando os filmes, agora que eles estão prontos, com a rede abolicionista, né, da qual o Xavier Plassat faz parte, e outros grandes parceiros da CPT e de outras organizações que, junto com o CPT, apoiam os filmes. A gente tem trabalhado muito junto, o Grupo Móvel, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho no Brasil. Então, nesse sentido, o acolhimento que o filme social que os filmes estão tendo, isso é muito importante, e é assim que a gente gosta de trabalhar, nessa parceria, os filmes entrando como uma parceria com a sociedade mesmo, né? E essa parceria tem sido muito frutífera, muito importante, e a gente está chegando a esses resultados, inclusive, graças a essas parcerias fundamentais. Então, minha gratidão é imensa e infinita. Então, aqui é recíproco, tá? Eu agradeço imensamente. Para a gente foi, né, um prazer ter tido a oportunidade de mostrar esses dois títulos, e desejo já de antemão todo sucesso, né, na jornada aí com esses dois títulos, porque acho que são fundamentais, né, nesse momento.
E, enfim, no que a gente puder colaborar, enfim, a gente já abriu uma janela, né, para um primeiro diálogo, mas que esse diálogo continue e que possa trazer mais frutos e que outros filmes possam ser feitos, enfim, para que haja uma mudança, né, porque realmente é inadmissível viver numa sociedade, né, como a gente está vivendo hoje, tão moderna, tão cheia de possibilidades, né, com toda a tecnologia que nós temos e esse tipo de situação ainda tão gritante, não é, no nosso Brasil, não só no Brasil, né? A gente fala do Brasil porque é o que o filme retrata, mas é uma situação que se expande, não é, em várias partes do mundo. E não vamos chegar nesse assunto aqui, porque senão a gente vai ficar o resto da noite mesmo. Mas olha, Renato, Frei, eu queria agradecer mais uma vez a participação generosíssima, né, de vocês dois, né, por estarem aqui presentes com a gente para esse papo tão interessante, tão, enfim, acho que uma inspiração mesmo para quem pôde assistir, pôde nos acompanhar. Para quem não teve a oportunidade de ver os filmes, por favor, né, fiquem atentos, né, ao website da Gaia Filmes para as próximas sessões do filme, enfim, para o histórico, porque a gente quer que esses filmes sejam mostrados. E então eu agradeço muito a produtora Gaia Filmes, a Ligoc Entretenimento, né, que nos permitiram compartilhar então com vocês essas duas produções. E eu não poderia deixar, né, de agradecer, obviamente, à Embaixada de Portugal em Londres e ao Instituto Camões, porque sem o apoio desses dois, o Festival Utopia não aconteceria. E lembrando que amanhã, sábado, dia 28, a gente já vai para a última noite do festival. Aliás, a gente começa às 4 horas da tarde aqui de Londres. A gente vai abrir um debate que vai ser transmitido pela nossa página do Facebook. Vai ser um debate com vários membros da indústria, né, do cinema de Portugal. Vai ser muito interessante, então convido já a todos para acompanhar esse debate que será transmitido através da página do Facebook, amanhã, a partir das 4 horas da tarde, aqui em Londres. E logo mais à noite, iremos mostrar a seleção, né, de 8 curtas-metragens que foram selecionadas, que vão concorrer ao prêmio Noêmia Delgado, que é também uma iniciativa, né, inovadora do festival esse ano, para promover, né, os cineastas jovens e essa nova geração aí de contadores de histórias, enfim. Então, amanhã a gente vai mostrar os 8 filmes que foram selecionados e o vencedor vai ser anunciado, então, depois da mostra. E parabéns a todos que participaram, nós tivemos uma recepção muito interessante nessa competição, e 8 filmes somente foram selecionados, porque foi um montante, né? Era impossível mostrar todos, mas a gente teve um número, foram mais de 100 inscritos e uma participação muito grande do Brasil, foi muito interessante. E agora eu gostaria, então, de desejar boa noite, né? E espero que amanhã vocês possam continuar acompanhando, então, a nossa programação do dia para a gente encerrar a 11ª edição do Festival Utopia, que esse ano aconteceu excepcionalmente online. Até uma próxima e tenham todos uma boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.